Boa noite, queridos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Aqui, pastor Rogério Belan, pastor desta igreja. Aqueles amigos que também assistem às nossas programações, aqueles que nos trazem, muitas vezes, informações, que dão opiniões, mesmo sendo de outras denominações, de outras igrejas, até não pertençam a igreja alguma, mas que assistem os nossos programas, nos dão muita alegria. Que bom que podemos compartilhar com você as mensagens e os estudos bíblicos. Vocês todos são muito bem-vindos. Quero lembrar dos nossos aniversariantes da semana, Ana Maia, Lígia, Felipe, Rayane e Vera. Estaremos orando também por aqueles que estão precisando de bênçãos na área da saúde, a Rejane, a Marilac. Vamos orar pelos mais vulneráveis também, pelos missionários e pastores, profissionais de saúde, famílias, autoridades e todos aqueles que pedem orações e mandam os seus pedidos para nós. Lembro que na sexta-feira que vem, às 22 horas, de 22 às 23 horas, nós teremos a nossa mini-vigília e você poderá acessar pelo Zoom. Nós vamos mandar pelo Zap da igreja a entrada, o código de entrada para este encontro, esta mini-vigília, e então você poderá ingressar no Zoom. Será na sexta-feira, dia 28/8, às 22 horas. Vamos também estar orando, eu conclamo a igreja a estar orando pelo decréscimo desta pandemia e pelo início dos nossos cultos aqui no templo. Nós já estamos planejando o reinício dos cultos com todas as medidas de segurança, com todos os protocolos exigidos pelo Estado, e nós já adquirimos os materiais necessários, os tapetes sanitizantes, termômetros infravermelhos, postes de álcool gel, já dispusemos as cadeiras nas posições exigidas, estamos contratando uma empresa que fará uma detetização no local. Tudo isso está sendo feito seguindo as normas legais. Nós também temos que estar preparados para quando viermos aos cultos públicos, agora aos cultos no templo, para nos submetermos a todas essas exigências. Vir com esse propósito de proteger o nosso irmão amado e de nos protegermos a nós também, de forma que não haja contaminação. Então, todos já vamos nos preparando para essa realidade um tanto diferente, em que nós não poderemos inicialmente nos abraçar, nos beijar, teremos que manter uma certa distância e seguir determinados protocolos. Vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Quero ainda agradecer a Deus por aqueles que são dizimistas fiéis, que são contribuintes fiéis, que têm contribuído e têm permitido que a igreja continue operando, continue ajudando missões, continue apoiando a nossa denominação, continue fazendo ação social, pagando os salários, mantendo o prédio, tudo isso porque vocês, dizimistas fiéis, têm se mantido contribuindo. Muito obrigado, que Deus abençoe e retribua de forma especial a cada um desses que têm sido dizimistas fiéis para com a nossa igreja. Nós vamos agora cantar. Eu convido o grupo de louvor para estar aqui, nós vamos louvar a Deus juntos. Prepare-se aí para cantar junto também. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Como você está em casa com a família, aquele abraço que nós dávamos aqui na igreja uns nos outros, dê aí na sua família agora, porque são uma porção da igreja que está aí com você. E nós vamos, então, estar louvando a Deus com as nossas vozes. Passo a palavra, então, para o grupo de louvor. Amém, amém. Celebre junto com a sua família. Isso é essencial, isso é muito importante. Como bem disse o pastor, nós somos igreja e continuamos sendo em qualquer lugar que estivermos. Mas como é bom estar junto, né? Em breve, vamos cantar que Ele é santo. Santo, poderoso, que era
prostro mais uma vez. Santo, Santo, poderoso, quero já te vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és Deus. Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és Santo, Santo, poderoso, quero já te vir. Deus da glória, és tu digno, e eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo é teu nome em todo lugar, canta teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo, Santo, Deus, tu és. Santo, Santo, Deus, tu és. Queridos, vamos então agora ter a nossa mensagem. Vou pedir a Sueli que ore por mim. Amém. Amado Deus, graças te dou, Pai, por mais uma noite, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome. Entrega agora, Senhor, o pastor em tuas mãos, Senhor. Senhor, abençoa a palavra, Pai, que ele vai entregar. Abençoa, Pai, a cada ouvinte, Pai. Prepara para que a gente possa ouvir a palavra, Pai, assimilar e praticá-la no nosso dia a dia. Amém. Toda a honra, toda a glória, Pai, seja dada a Ti. Amém. Em cada ato, Pai, que a gente pratique no dia a dia. Te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós vamos estar primeiro lendo um texto que está no livro de Romanos. Ok? Abra a sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 12. Vamos começar por aí, depois nós vamos passear em outros textos. O título da nossa mensagem é Seja Santo e Deus fará maravilhas. Seja santo e Deus fará maravilhas. Primeira coisa é a gente entender bem esse conceito de santidade, né? Porque a nossa mente, ela às vezes está muito poluída com os conceitos de santidade históricos, assim, tradicionais, culturais,
Quando nós pensamos em santo, muitas vezes pensamos naqueles santos, naquelas imagens, ou naquelas pessoas que foram canonizadas, e não tem nada a ver com isso. O conceito de santo bíblico é o conceito de separação. Se eu sou santo, se eu procuro santidade, eu procuro estar separado para Deus, separado para honrar a Deus, para viver segundo a vontade de Deus. Aqui, Romanos 12, versículos 1 e 2, nos trazem o seguinte texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós fizéssemos uma paráfrase desses 2 versículos, nós poderíamos dizer assim: não se conformem com o estilo de vida que a sociedade quer impor a vocês. Tenham coragem, vivam uma vida santa no corpo, na mente, e Deus fará maravilhas nas suas vidas. Uma paráfrase desse texto. Na Roma antiga, havia uma ética, havia um procedimento extremamente devasso, extremamente carnal, extremamente imoral, e havia uma grande devassidão ali no Império Romano, que era o império que dominava toda aquela região conhecida, onde se passou a história bíblica ali naquela área da Palestina, também na Ásia, até a Europa. O Império Romano estava ali naquele ambiente em que Paulo, inspirado por Deus, escreveu esse texto. E essa devassidão foi o fator primordial para a destruição da própria Roma. Charles Spurgeon, um teólogo famoso e muito valorizado, diz que santidade é o lado visível da salvação. Santidade é o lado visível da salvação. Você se arrependeu dos seus pecados, você aceitou a Cristo na sua vida, e isso produzirá santidade na sua vida. Se há salvação, há busca de santidade. A realidade é que nós sabemos que aqui, na nossa sociedade, nesse mundo, isso aqui ainda não é o céu. Mas aqueles que viverão eternamente lá no céu, estão aqui. Já estão aqui, são os arrependidos, são os convertidos. E se o céu é santo, é melhor a gente ir se acostumando com esse negócio da santidade. Se você quiser ir para o céu, você precisa entender que, se salvo, arrependido, você terá uma vida de busca de santidade. A igreja tem se esquecido que a salvação produz novas criaturas. 1 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há que se buscar santidade. Eu quero convidar você a que vá até o Evangelho de Mateus, aí no iniciozinho do Novo Testamento, e venha comigo a Mateus 5, versículo 8, Mateus 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes serão os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ter um coração limpo, ter uma vida limpa, está dentro do contexto de buscar santidade. Talvez alguém diga assim: mas pastor, a salvação não é pela graça? Não é um favor imerecido? A salvação não é para pecadores, pastor? É para pecadores, sim. Mas veja o que está dito aí em Lucas 5,31. Lucas 5,31 tem um recadinho para nós, importante.
Lucas 5:31 diz assim, ó. Olha aqui, ó. Lucas 5:31. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É verdade. O Senhor veio para pecadores, mas veio para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los à fé. E se há arrependimento e há fé, aí estão produzidas novas criaturas. Mudança de vida, metanoia, mudança de mente, metanoia também na sociedade, metanoia social também com relação à sua vida em sociedade. Eu quero chamar você à leitura de um versículo que é belíssimo e que fala muito bem do quanto Deus preza a busca de santidade na nossa vida cristã. Uma vida santa, uma vida segundo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Abra aí. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 5. Esse texto é muito interessante. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué foi o grande líder pós-Moisés do povo hebreu. Ele liderou o povo hebreu no final da sua jornada para chegar à terra prometida. Esse momento em que é dito, que está posto aí em Josué 3,5, é o momento em que Josué está com todo aquele povo, vamos dizer, alguma coisa próxima aí de 2 milhões de pessoas, alguma coisa assim. O ano aí é lá pelo ano 1270 a.C., alguma coisa. Aquele povo está na banda oriental ali do Rio Jordão. Eles queriam atravessar o Rio Jordão para complementar a sua grande jornada e entrar na terra prometida, conquistar a primeira cidade, a cidade de Jericó. Eles estão ali naquele momento, e aí está posto o que está aqui em Josué 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Queridos, quando uma igreja, quando o povo de Deus santifica a sua vida, toma consciência dos dons que o Senhor deu a cada um, põe esses dons em ação. Quando o povo de Deus se dedica realmente a viver e fazer a vontade de Deus, há uma promessa de Deus de que Ele fará maravilhas no meio de nós. 3 grandes ensinamentos sobre santificação. 3 grandes ensinamentos que estão aqui contidos nesse versículo que nós lemos: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Primeiro deles é uma ordem: santificai-vos. Santificai-vos, isso é uma ordem, isso é imperativo ao seu povo. O povo de Deus não pode viver uma vida displicente. Às vezes as pessoas confundem a questão quando a Bíblia diz assim: olha, passe pela porta estreita, pelo caminho estreito para chegar aos céus, né? Naquela parábola ali do Evangelho. A realidade, se você prestar atenção naquele texto, é: passe pela porta estreita e trilhe o caminho estreito, ou seja, depois da conversão, passar pela porta estreita, pelo arrependimento, há um estreito caminho a ser trilhado para o céu. E esse estreito caminho se chama santidade. Santificação não é opcional para o povo de Deus. Santificação, santidade é uma parte integrante da vida cristã. É parte integrante da vida cristã de um salvo. Ela está equiparada ali a uma vida no fruto do Espírito Santo.
Hernando Dias Lopes diz assim: somos santos ou então ainda não somos cristãos. Pensamos que somos cristãos. Hernando Dias Lopes diz isso com muita propriedade. Quando nós nos convertemos, nós somos salvos. Nós nos libertamos da tirania do pecado. E as pessoas dizem: que bom, eu estou livre. Só que você precisa lembrar que você deixou o senhorio do pecado e agora você está vivendo no senhorio do Senhor na sua vida. Continua havendo um senhorio do Senhor na sua vida. Estamos no mundo, mas a Bíblia diz que nós não somos do mundo. Os nossos valores nos levam a uma vida digna de filhos de Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, isso precisa refletir nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos hábitos, nos nossos relacionamentos, no nosso amor. Isso tudo pela santidade que Deus nos solicita e nos dá. Santificai-vos. Interessante, continuando nesse texto, diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, está implícito aí em santificai-vos o tempo. Santificai-vos hoje. Quantas pessoas vão deixando para... eu me santifico amanhã, eu vou continuar aqui um pouco com os meus pecados de estimação, são tão bonzinhos, gosto tanto deles. Amanhã, não. O Senhor diz: santificai-vos, porque amanhã é dia de fazer maravilha. A santidade é hoje. Santificai-vos hoje. Há uma pressa, há uma orientação de tempo. É uma ordem urgente a santidade na Igreja de Cristo. Hernandes Dias Lopes, ainda um teólogo de quem eu tenho me valido muito para o aprendizado, admiro muito, ele diz que santificação não é consequência das maravilhas divinas, mas é a própria causa delas. Esquecemos que Deus é santo, esquecemos que Ele nos quer santos. Deus não usa vasos sujos. Deus usa vasos simples, de barro, também usa vasos preciosos, mas Ele não usa vasos sujos. Há um livro que eu li há alguns anos sobre a história de uma igreja, se chama Southeast Christian Church, lá nos Estados Unidos. O livro conta a história do líder de louvor daquela igreja. Ele se chamava Greg Allen. Esse homem é um grande musicista, um líder de louvor comprometido com Deus. Esse homem um dia começou a sentir uma certa dor na sua garganta e apareceram importantes pólipos nas suas cordas vocais. Ele fez cirurgias e os médicos indicaram que ele precisaria passar meses em silêncio para cicatrizar e para descansar a sua voz. E ele disse que isso era muito difícil para ele, porque ele só tinha alegria quando ele estava vivendo o seu dom, estava cantando, louvando a Deus, e ele dizia: puxa, a boca fala do que o coração está cheio, e meu coração está cheio de louvor, e eu não posso cantar. Muito bem, o pastor desta igreja, ele resolveu manter aquele homem, Greg Allen, à frente do grupo de louvor, sem poder emitir um sonzinho sequer. E esse homem ficou ainda 16 meses em que ele precisou ficar descansando a voz, dirigindo o grupo de louvor, no meio, e está lá apenas dublando. A verdade é que algumas pessoas nem perceberam, porque ele adorava a Deus com o seu corpo, com os seus olhos, com as suas lágrimas, com as suas expressões mais profundas, mas principalmente ele louvava a Deus ali com uma vida santa. Quando perguntaram para o pastor por quê, o pastor se chamava Bob Russell, por que ele mantivera aquele homem, o Greg, na direção do louvor durante tantos meses, mesmo sem poder emitir nenhum som. Por quê?
Havia tantos outros músicos qualificados naquela igreja. E ele respondeu assim: eu sabia que Deus o usaria. E ele disse: porque Deus usa vasos, mesmo que eles estejam rachados, desde que eles estejam limpos, santos. Querido, você pode pensar assim: mas Senhor, eu já cometi tantos erros na minha vida, eu já tive tantos problemas, eu já envergonhei tanto aquilo que poderia se chamar da vida cristã, eu já quebrei tanto. Mas se você santificar a sua vida, se você entregar a sua vida completamente ao Senhor, se você tiver uma vida santa diante do Senhor, Ele vai usar você, porque Deus usa vasos, mesmo que quebrados, mesmo que rachados, se eles estiverem limpos. Limpos. Nós precisamos ser vasos de honra, úteis para a boa obra de Deus. Isso é primordial. Se nós queremos que Deus visite a nossa igreja, se nós queremos que Deus visite a nossa família, que Deus promova avivamento dentro desta igreja, nós precisamos entender que é preciso santificar a vida de cada um de nós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há um personagem avivalista, um personagem conhecidíssimo, que é John Wesley, homem de Deus, do século XVIII, e ele dizia a seguinte frase: Senhor, dá-me 100 homens que não temam nada, senão o pecado, e que não amem ninguém mais do que a Jesus, e com eles eu vou abalar o mundo inteiro. Uma pessoa com uma vida santa é uma arma poderosa nas mãos de Deus. Talvez você pense: puxa, mas eu sou uma pessoa tão simples, eu tenho uma capacidade tão pequena. Querido, não é a sua capacidade, é a capacidade de Deus em você. É a graça de Deus em você e a graça que flui de você, porque você tem uma vida de santidade diante de Deus. Deus usa vasos quebrados, rachadinhos, recolados, desde que eles estejam limpos, limpos. Se quisermos experimentar as maravilhas de Deus em casa, hoje estamos em casa, tantos de nós, virtualmente. Se nós quisermos experimentar as maravilhas de Deus na igreja, de forma presencial, se nós quisermos experimentar as maravilhas de Deus na vida, precisamos hoje acertar a nossa vida com o Pai. Precisamos. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A santificação prepara a igreja para as maravilhas de Deus. Quando o pecado é confessado, quando a gente confessa a Deus os nossos pecados, confessa as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, quando esse pecado é então abandonado, Deus se manifesta na nossa vida. Arrependa-se, abandone o pecado, mesmo aquele pecado de estimação que você carrega uma vida inteira. Quando nós nos arrependemos do pecado, nós confessamos com a boca que Jesus é o nosso Senhor, há salvação na igreja. Há salvação na igreja. Eu quero convidar você para lembrar um texto que nós sempre citamos. Abra sua Bíblia aí em Romanos 10, versículos 9 e 10. Esse texto precioso que deve estar marcado na nossa mente. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, para a absoluta correção, para sermos justificados, e com a boca se confessa a respeito da salvação. 1 João 1,9
diz o seguinte, que nós devemos confessar ao Senhor as nossas culpas, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Saiba que Deus não mudou. Deus não mudou. Essa palavra dita aqui ao povo dele, lá em Josué 3, diz, olha, santificai-vos, porque amanhã será feito maravilhas no meio de vós. Ela continua saindo da boca de Deus. Ela continua saindo da sua boca. Deus não mudou, a sua palavra não muda, as suas promessas não mudam. Deus não é homem para que possa mentir. Essa nossa igreja pós-moderna relativizou a necessidade de santificação. Mas isso não é a palavra de Deus, isso não é a vontade de Deus. O que acontece é que grande parte dos crentes, grande parte das igrejas, acaba vivendo uma certa sequidão espiritual. Mas o Senhor Jesus continua chamando as pessoas à santidade, chamando os crentes a ajoelharem aos pés da cruz. O Senhor Jesus, num determinado momento dos evangelhos, disse às pessoas, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama o seu povo à santidade, ele chama você à santidade. Então, quero que você grave esse texto de Josué 3,5 na sua mente, que isso seja um norte para mudanças na sua vida. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Lembre-se, Deus usa vasos quebrados, desde que eles sejam limpos. Amém? Vamos orar. Eu vou orar enquanto o grupo de louvor retorna, para que nós cantemos um último hino, uma última canção. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pelo teu poder em nós. Só me resta pedir perdão, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações. E eu suplico, Senhor, que o Senhor nos ajude. Nós confessamos, nós somos pecadores. E nós confessamos também com a nossa boca, nós cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a que tenhamos vidas santas, a que tenhamos vidas, Senhor, que tendo recebido os dons que o Senhor deu a cada um de nós, como vitórias, Senhor, na cruz, despojo, Senhor, entregue aos teus filhos, que nós possamos, Senhor, realmente, com uma vida santa, pôr esses dons em ação no meio da igreja, edificá-la, Senhor, para que o Senhor faça maravilhas no meio de nós. Senhor, quando nós estivermos bem quebradinhos, e tantas vezes ficamos quebradinhos na vida, conserta-nos, Senhor, e como ficamos confortados em saber que ainda que quebrados, com cicatrizes do passado, mas, Senhor, refeitos pela Tua mão do Supremo Oleiro, Senhor, que nós possamos viver as maravilhas, Senhor, que o Senhor nos promete. Tudo isso, Senhor, te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai.
Queridos, uma alegria estar com vocês. Tenham uma noite maravilhosa em família, uma noite buscando a Deus. Lembrem de orar e buscar essa santidade de que nós falamos aqui hoje, e Deus fará maravilhas na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Nós estaremos juntos agora, na quarta-feira, com o Oração e Ação Estudo Bíblico. Nós vamos orar agora, pedir a bênção de Deus sobre nós, lembrando dos aniversariantes que nós citamos no início, todos aqueles pedidos também. Lembrem-se da nossa mini vigília na sexta-feira, dia 28, às 22 horas, nós estaremos juntos ali e vamos estar firmes no Senhor, orando pelo fim da pandemia e pelo retorno aos nossos cultos presenciais no templo. Eu vou pedir que Larissa ore, encerrando esse culto. Paizinho, muito obrigado por mais esse dia, Deus. Mas esse momento que a gente pode estar junto aqui como igreja, Deus, ser com cada pedido feito, Deus, com cada família, Deus, com cada pessoa que está assistindo também, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando e abençoando a cada um deles, ó Deus. Muito obrigado porque tivemos essa oportunidade de estarmos aqui louvando o Senhor, ó Deus, aqui na igreja, Pai. E que em breve a gente possa estar louvando junto, ó Deus, como um corpo mesmo, Pai. Muito obrigado também pela palavra do pastor, Deus, que tenha edificado vidas, ó Pai. Que o Senhor tenha falado a corações das pessoas através da vida do pastor, Deus. Muito obrigada, Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até logo, Deus abençoe você. Até quarta-feira no Oração e Ação, às 19h30. Tchau.